início aos nossos trabalhos com a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, cujo título é Vejamos Isso. É um comentário, um excerto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo se não faça vã. E Emmanuel comenta: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e eminentemente subtis na criação de raciocínios que esmagam os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância dos nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto exterior. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas das suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Vamos então reunir os nossos pensamentos, concentrarmos-nos na figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, confiantes na sua misericórdia e na sua bondade, deixando fluir da nossa intimidade as mais doces vibrações, a fim de podermos potenciar melhor as nossas forças, alcançando assim os mais necessitados, a quem dirigimos fundamentalmente a humilde rogativa apelativa para Deus nosso Pai e a Jesus nosso irmão. Querido Jesus, querido Pai, Senhor da vida, eis-nos reunidos em vosso nome, sob os efeitos dos eflúvios energéticos e vibratórios que deixamos fluir da intimidade, a fim de nos conjugarmos convosco no trabalho de amparo de todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Lembramos aqueles que nos são próximos, mas também os mais distantes, que fazem parte igualmente da família universal e que atravessam vicissitudes difíceis, provocando o desespero, a revolta tantas vezes. Por isso, pedimos-te que estendas a tua misericórdia a todos eles
a toda a humanidade, porque todos somos carentes do teu amparo. Lembra-te, Senhor, das crianças, dos jovens, dos idosos, dos toxicodependentes, dos suicidas, daqueles que se opõem ao progresso moral da humanidade, aqueles que se comprazem ainda no mal, afrontando todos os esforços de boa vontade e dos bons corações que se entregam ao trabalho hercúleo para mitigarem a fome, a doença, o desespero. Mestre querido, possa a tua presença estabelecer-se entre nós, amparando os nossos bons propósitos, a fim de continuarmos todos neste trabalho que nos compete realizar, o de reforma íntima, para que nos transformemos na luz daqueles que seguem conosco e procuram orientação, consolo. Sejamos fiéis intérpretes da tua vontade. Acima de tudo, o trabalho de aprimoramento, para que sejamos hoje melhores do que éramos ontem. Abençoa, Senhor, a nossa reunião da manhã, inspirando-nos a todos com as tuas bênçãos. Muito obrigado. Dar início aos nossos trabalhos com a leitura desta mensagem introdutória. Abençoa os acidentes de percurso que denominas como desdita e segue na direção das metas, porque verás quantas concessões de felicidade pela frente, aguardando por ti. Portanto, essa perspectiva espiritual da vida é aquilo que nos recomenda a Joana de Ângeles e que está em consonância, integrada no trabalho desta manhã. Que o Evangelho, continuamos no Evangelho, no capítulo 23º, cujo tema central é estranha moral. Este capítulo abarca os seguintes itens: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Hoje, sobretudo, o tema é abandonar pai, mãe e filhos, conforme consta do Evangelho e palavras atribuídas a Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, item 29, no quarto, diz o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, mulher, filhos ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Portanto, vamos ler aqui os três itens, o quarto, o quinto e o sexto, que estão estruturalmente na mesma linha. Agora, no Evangelho de Lucas, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e seguimos-te. E Jesus observou-lhe: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Portanto, benefícios que resultariam no presente, mas também no futuro. No item 6, ainda no Evangelho de Lucas, e disse-lhe outro:
Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. E Jesus responde: quem quer que, tendo posto a mão na charrua e olhado para trás, não está apto para o reino de Deus. Muito bem. Então, percebe-se aqui alguma contradição com aquilo que é a mensagem principal, estrutural de Jesus, a sua forma de estar, aquilo que era, de infinita misericórdia, de perdão, de compreensão, de tolerância para com tudo, para com todos. E fica aqui subjacente, se a leitura for uma leitura humana, terrena, de que Jesus é apologista e apoia o abandono da família por parte de quem quiser seguir e entregar-se à missão de divulgar, de evangelizar, deixando para trás os seus compromissos e responsabilidades diretas com a família que tem sob sua tutela. E, em alguns casos, ou melhor, em muitos casos, isto foi levado em linha de conta. Mesmo ao tempo de Jesus, houve apóstolos que, como o caso de Pedro, que se fizeram à estrada para levar a mensagem de Jesus, a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. E, portanto, fica-nos a ideia que, se a interpretação dos textos forem absolutamente humanos, de que há contradição com aquilo que devem ser os laços entre a família. E agora Kardec faz este comentário. Sem discutir as palavras, deve procurar aqui o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os demais e de todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Ora, estamos a compreender? Uma coisa é a interpretação humana, literal, outra coisa é a interpretação espiritual. Então, e porquê é que Jesus falou assim, desta forma, como noutras circunstâncias também, ficou a ideia sempre, pelas suas palavras, de que as suas recomendações eram eminentemente humanas, destinadas à vida no plano físico. Vamos ver mais adiante. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aqueles que deixam a família para marchar em defesa do seu país? Não é verdade? Não se lhe reconhece, por contrário, grande mérito em sair das doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever, apesar das dores provocadas pelo afastamento? Há sempre a aceitação pelo dever heroico daqueles que partem nessa missão em favor da pátria. Mas há mais. E, portanto, aceita-se que os nossos entes queridos partam em defesa de valores que consideramos nobres e justos, que é a defesa da pátria e, no fundo, a defesa de toda a sua comunidade. Muito bem. Mas há mais. É porque, então, há deveres que se sobrelevam a outros. Quer dizer, aquele sentimento, muitas das vezes, egoísta, em que nós substituímos os afetos e a liberdade na relação entre as pessoas pela conservação, pelo orgulho, pela posse, pelos sentimentos possessivos, como se as pessoas fossem objetos da nossa propriedade
e temos, por isso, a liberdade e o direito de as manipular e de impor a nossa vontade quando isso nos é possível. E é completamente oposto a esse pensamento. Portanto, os afetos entre as criaturas devem estar sob o espírito da liberdade, da fraternidade e do respeito ao próximo, sem imposições e sem coações ou limitações do direito à liberdade. Então, abundam no mundo os casos em que são necessárias penosas separações. Nem por isso, entretanto, se rompem as afeições. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar os seus pais, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Então, as nossas relações são, sobretudo, relações de natureza espiritual. Reencarnamos na mesma família para crescermos juntos, com compromissos específicos e diretos, muitas vezes, em que nos compete auxiliar aqueles que reencarnam sob a nossa responsabilidade e com quem temos o compromisso de os apoiar, não só no que toca à sobrevivência, lar, alimentação, instrução, educação, sobretudo, findo determinado período de tempo, a própria lei humana estabelece isso, em que as criaturas se tornam adultas e livres para seguirem o seu próprio caminho. E muitas circunstâncias há em que o domínio que pretendemos impor àqueles que estão sob a nossa tutela não é, sob as leis humanas, aceite e viável. Eu não sei se recordam que há relativamente pouco tempo, isto foi do domínio público, um conflito que existiu entre dois pais que estavam divorciados e que um queria que a criança fosse vacinada e a outra não queria. Recordam-se disso? Muito bem. Há um detalhe neste processo, se deram conta, que foi a resolução da questão foi por um juiz, foi a Tribunal de Família. E esse detalhe importante, foi a audição da criança com 12 anos por parte do juiz para tomar uma decisão. Para saber, respeitando a liberdade da criança com 12 anos, para saber se ela de facto queria ou não queria ser vacinada. Ora, reparem que a lei só permite ou só considera a criatura humana adulta a partir dos 18 anos. Contudo, este é um exemplo em como as autoridades competentes escutam, independentemente daquilo que a lei estabelece, escutam os principais visados para decidirem com justiça, com justeza, sobre as questões que lhes são apresentadas. Então, nesta relação que existe entre nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos, sobretudo, que ter um espírito de liberdade, de respeito pela liberdade do próximo, ajudá-lo a crescer e não a substituí-lo, porque isso torna-se uma violação do direito que os outros têm a tomar o próprio caminho ao longo da vida. E muitos de nós, apesar da lei estabelecer isso, muitos de nós não respeitamos. E às vezes os filhos tornam-se adultos, já são filhos de pais também, e nós continuamos a tratá-los como crianças. Mas você fala com os seus filhos e você... para mim são sempre crianças.
Isto denota o sentimento de egoísmo e a falta de respeito sobre a liberdade, a compreensão que temos a respeito das nossas funções, dos nossos compromissos, das nossas competências, do nosso papel, das nossas responsabilidades na convivência com os outros. Bem, com os que nos são próximos, porque aqueles que não nos são próximos, consanguineamente falando, esses dir-nos-ão: oh, vá dar um passeio, vá dar uma volta, que eu não estou para o aturar. Às vezes acontece isso mesmo dentro da própria casa, porque as coisas atingem parâmetros que são de facto insustentáveis. Ora, nós estamos nestas relações para auxiliar para o crescimento e não para impor a nossa vontade. Então acontece que os filhos saem de casa e os pais ainda querem continuar a governar a vida deles. Não sei se estou a exagerar. Não? Muito bem. Isso significa exatamente isso. A falta de respeito pela liberdade de cada um. Ora, mas quando isso não acontece, de facto, esse desligamento é um desligamento natural. Porque nós compreendemos qual é a nossa função na vida. Quais são os laços da família. Quais são as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. E cada um traz, de facto, os seus compromissos para também ele investir no seu processo de aprimoramento, na sua evolução, e sair desta vida melhor do que quando aquilo entrou. Aquilo que nós vamos facultar são os alicerces, as bases, os princípios da educação e da boa formação moral. Sobretudo pelo exemplo que os que estão sob a nossa tutela possam colher pelas nossas ações. Porque é isso que vai perdurar no tempo. E com base nisso que um dia nós faremos a avaliação, quando regressarmos ao lado de lá, ou mesmo aqui, fazemos a avaliação daquilo que foi o nosso comportamento e o investimento que fizemos na relação com o nosso próximo. Se de facto investimos com responsabilidade, atuando nos momentos cruciais, auxiliando na visualização daquilo que são os percursos da vida e os valores que é preciso assimilar para, diante das dificuldades, poder responder com dignidade, com elevação moral. Ora, quando nós compreendemos, repito, quando nós compreendemos o nosso compromisso, essas responsabilidades, nós aceitamos com naturalidade esse desligamento que não é total. E não é total porquê? Porque nós não nos desligamos absolutamente de ninguém, nem dos nossos desafetos, dos nossos inimigos. Porque nós fazemos parte de uma família universal, uns mais próximos, outros mais distantes, mas aquilo que prevalece, se não no momento, prevalecerá no futuro, são os laços de afeto, os laços de amor, de compreensão, de tolerância. Então, por que razão nós estamos mais desajustados com A e mais ajustados com B? É tudo uma questão de natureza moral. Porquê? Aquilo que prevalece é o orgulho. Ora, à medida que nós vamos superando o orgulho com a humildade e com sentimentos de fraternidade, nós acabamos por ver no outro o nosso próximo. Quer dizer, é o nosso processo de enriquecimento moral que se opera em nós e, aos poucos, aqueles laços de antagonismo com os companheiros de jornada, desta ou de uma outra anterior, vão se desfazendo. E quando a criatura supera essas limitações de caráter, como as do orgulho, acabará por reconhecer que não faz nenhum sentido estar a operar, a trabalhar sob valores que são perfeitamente descabidos, porque não fazem parte dos processos da vida.
A lei que impera sobre a organização da vida é a lei do amor. E depois essas podem se desdobrar, nós encontramos isso no livro dos Espíritos, são as leis morais, podem se desdobrar para melhor compreensão em várias outras. Mas aquela estrutura superior é a lei do amor. Então é onde se situa a fraternidade, a solidariedade, a compreensão, o perdão. Tudo está encaixado, enfaixado nessa lei superior, que é a lei do amor. Então, quando nós já temos uma visão espiritual da vida, do que fazemos, de onde viemos, porque estamos aqui e o que nos compete fazer, essa visão espiritual é muito importante para o nosso futuro, se não imediato, mas pelo menos a curto ou a médio e a longo prazo. Então é isso que aqui está a querer dizer, que em algumas circunstâncias nós, por orgulho e egoísmo, não deixamos que os outros voem. Não deixamos. Porque é um sentimento possessivo que desejamos impor aos outros. Contudo, há circunstâncias na vida em que elas nos impõem essa separação. E há uns que compreendem, sofrem, mas compreendem, aceitam resignadamente. Outros não, vão ter que se adaptar. Não é verdade? Então, há muitos pais que não queriam que os filhos saíssem de casa. É ou não é verdade? Mas há filhos que, imbuídos dos seus direitos, conscientes do que lhes compete fazer, batem o pé e dizem, não senhor, eu vou-me embora porque quero organizar a minha vida e a minha família. E isso não tem nada a ver com desafetos, mas é o direito que cada um tem a organizar a sua própria vida em liberdade, em consciência, porque também será responsabilizado por isso. Não é verdade? Embora às vezes nos dê jeito de continuar na casa da mãe ou do pai. Eu dou licença para fecharem o telemóvel. Não, ponha em silêncio. E é uma carteira de homem. Se fosse de senhora... Às vezes digo à minha esposa, ela está a comer a mão, não faças isso, vira tudo para o chão, ou que põe em cima da mesa e diz, procuravam mostrar aquelas palavras mediante uma hipérbole. A hipérbole é, no caso, um sentido, um recurso linguístico com um sentido exagerado para melhor fazer compreender aquilo que são os factos, a realidade da vida. E vamos ver aqui, no caso, como, aliás, é uma constante, é um recurso a que Jesus deita a mão em muitas circunstâncias e que nos parecem exagerados nos dias de hoje. Portanto, procuravam mostrar aquelas palavras, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de se ocupar com a vida futura. Qual é essa vida futura? É a vida espiritual ou pós-mortem. Não é verdade? É que nós temos que pensar que vamos morrer. Ou alguém pensa que não? Hã? Não morremos. Diga? Não morremos. Morre o físico. Aqui é uma força de expressão. Morrer é deixar o corpo físico. Hã? E era bom que pensássemos e meditássemos nisso, porque morrer não significa necessariamente desencarnar. E porquê? Porque em muitas circunstâncias são os espíritos surpreendidos com o desenlace físico, contudo, não conseguem largar o corpo. Apesar dos liames que os prendem ao corpo físico permanecerem ou já estarem cortados, mas eles estão ali fixos ao corpo físico. Porquê? Porque é o sentido da vida. Nunca cogitaram com mais nada. E ainda hoje há muita gente que pensa que com a morte tudo se acaba. Tudo se acaba. Ora, seria um desperdício se de facto, eu falo por mim,
eu desaparecesse de vez do mapa, como diz o outro, não é? Não seria um desperdício para a vida? Seria, não é? E o mesmo é com cada um dos senhores e dos espíritos. E isso traduziria uma falta de amor de Deus para com a sua própria obra. Ora, aqui no caso, nós somos a figura mais importante. O espírito é a figura mais importante da vida. Ora, e somos o resultado de milhões de anos a rolar pelo tempo e na vida, até chegarmos a este momento. Desde que saímos da mão do Criador, nós atravessamos imensas circunstâncias, desde o micro até chegarmos ao macro. O macro moral, em que o espírito, é isso que nós estamos destinados, à felicidade, à perfeição, mas que não é, contrariamente àquilo que é a cultura dominante, um conceito materialista. É um conceito espiritual. É aquele em que a criatura se sentirá feliz porque a sua consciência se encontra absolutamente em paz. Em paz. E a paz e a felicidade resultará exatamente por essa razão. É esse o conceito de felicidade. Ora, e é por isso que nós estamos, de experiência em experiência, de vida após vida, nesse processo de aprimoramento, para chegarmos a essa meta que é aquilo que cada um de nós deseja. Porque a vida física, apesar de ser muito boa, enquanto aqui estamos, e que ninguém tenha pressa de marchar, não é? Eu, pelo menos, não tenho pressa de morrer. Mas nós temos que ter isso em conta. Quer dizer, já temos milhões de anos e agora reparem, se nós atendermos no Livro dos Espíritos aquilo que, grosso modo, os bons espíritos, o Espírito da Verdade, classificou os espíritos que habitam na Terra, salvo raras exceções, nós vamos ver que o nosso lugar, estamos a falar da criatura mediana, o nosso lugar é muito cá para baixo. Ainda nos falta muito para percorrer. Ora, já chegamos aqui, é verdade, já temos virtudes, é verdade, mas elas resultam não por obra e graça de Nosso Senhor, como se costuma dizer, ou do Espírito Santo. Ela resulta pelo esforço que nós empreendemos ao longo desse tempo todo até aqui. Portanto, se ainda temos algumas mazelas morais, nós compete-nos aperfeiçoá-las. E porquê? Porque nós já começamos a antever a vida para além do plano físico, portanto, pós-morte. Ora, porquê é que Jesus utilizou esta linguagem, que era muitas vezes comum? Que era para chocar os sentidos das pessoas. Jesus não queria que abandonasse os filhos, as mães, não queria isso. Ele só está a provocar, porque, à época, as criaturas eram ainda intelectualmente pouco desenvolvidas. A própria linguagem é uma linguagem pobre. Ora, Jesus veio falar sobretudo do amor entre as criaturas. Que me importa a mim, se eu, ou que importa a Deus, ou a Jesus, ou quem quer que seja, que eu, na qualidade de evangelizador, abandone tudo, vá por esse caminho, abandone tudo, compreenda essa família, o lar, na perspectiva de salvação, porque Jesus, se eu for interpretar à letra o que ali está escrito, o que ele diz é que alcançará a vida eterna, ou entrará no reino de Deus, aquele que abandonar pai, mãe, filhos, casa, animais, terras, tudo, em seu nome, que fosse evangelizar. E muitos creram, e ainda creem, nesse sentido literal do termo. Ora, não faz qualquer sentido dentro daquilo que é a filosofia misericordiosa, dos atributos de Deus, na perfeição absoluta. Que importa que eu me vá em nome de Jesus, se afinal de contas começo logo por abandonar aqueles que são meus
descarto as minhas responsabilidades ou, mesmo em muitas circunstâncias, sou um tirano dentro de casa. O que é que importa isso? Não importa nada. Nada, absolutamente nada. Então, cada um, o que é que Jesus quer dizer com isto? Aquilo que a família, as terras, os animais, representam os bens terrenos. E é aí que muitas das vezes é a nossa cultura que se foca, o nosso sentido de felicidade e bem-estar é o conforto material, são os bens materiais. E Jesus utiliza esta linguagem fortíssima para simbolizar os bens materiais, o conceito de felicidade terrena. Ora, e o que ele diz? Aquele que abandonar, vamos agora nas entrelinhas explicar, aquele que abandonar os seus interesses terrenos, o seu conceito de felicidade terrena, em meu nome, alcançará a vida eterna. E o que é em meu nome? São os valores da fraternidade, da humildade, da solidariedade. No fundo e resumidamente, é o esforço que devemos fazer para a reforma íntima que estamos obrigados e que é o nosso dever. Então, Jesus utilizou esta linguagem forte para simbolizar aquilo que eram os bens, o conceito de felicidade. Quer dizer, eu tenho casa, tenho mulher, tenho... Bem, às vezes nós não somos felizes por ter mulher, mas temos essas coisas todas, os bens terrenos, tudo isso. Não, também é válido por não ter homem, não é? Às vezes o problema é maior, não é? Quando tem homem, não é? Ora bem, quando são daqueles assim mais amorosos, não é? Então, é Jesus que simboliza na sua linguagem o conceito de felicidade e anula isso. Senão, estes são os meus bens. Não, isso não interessa nada. O que interessa é que, de facto, se implanta o reino de Deus dentro de nós. E essa mudança dentro de nós é que vai provocar alterações no modo operandi, na relação com os outros. E é isso que Jesus fala, porque esta é que é a linha condutora de toda a filosofia do Cristo, que é a reforma íntima. Portanto, não me interessa nada eu ser sacerdote, ser palestrante espírita, ser isto ou aquilo em nome de Jesus ou em nome de Deus, quando de facto eu continuo empedernido por dentro e sem alterar nada naquilo que é o meu caráter. Estamos entendidos? Alguma dúvida? Não há dúvida nenhuma. Portanto, este é que é o espírito da mensagem de Jesus. Portanto, aliás, pouco chocantes haveriam de ser para um povo e uma época em que, por consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes, comparativamente aos de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Portanto, os laços fortalecem-se, mas não são possessivos. Os laços fortalecem-se sob o ponto de vista afetivo, mas não são possessivos. E porquê? Eles só são verdadeiros, afetuosos, se respeitarmos a liberdade de cada um. Porque cada um é um mundo próprio. E o conceito, agora vou torcer pelas senhoras, o conceito de que a mulher era nossa propriedade, ainda há quem pense, que era nossa propriedade, já não faz, como direi, já não é lei entre nós. Mas, até há relativamente pouco tempo, mesmo em Portugal, era assim, ou não se lembram? Os mais usados. Os mais usados, não se lembram? Ainda hoje nós vemos, é muito interessante reparar, aqueles nossos avós, os presidentes dos nossos bisavós, reparar, na rua, o homem vai à frente, a mulher vai atrás. Não sabem disso? Antigamente não era hábito, quando chegava a hora da refeição,
isso é que eram bons tempos. Uma mesa para jantar, tudo isso por estes tempos. Oh Maria, traz a sopa, olha, se queres vai buscá-la e aquece no micro-ondas e bora. O mundo está perdido. Era a mesa posta, o chefe de família punha-se à mesa e a esposa trazia a comida, ninguém se sentava à mesa. A mulher ficava ali ao lado, à espera, claro, que o patrão dissesse, olha, traz isto, traz aquilo, traz... E ela ia, punha, tá? Quando ele se levantava e no fim ainda tinha direito. Meu amor, estás satisfeito? É assim, senhor. E era bom que ele dissesse, estava satisfeito, que senão era um problema. Então, acabava de almoçar, o chefe de família, então já vinha a prole toda e já se podiam sentar à mesa para comer. Não estamos muito distantes disso. Não estamos muito distantes disso. Ora bem, mas embora não estando, há alguns que ainda já modernos, jovens, mas também ainda permanece lá no espírito o mesmo desejo de querer pôr. Não aceitaram a modernidade dos tempos, não é? Nem a liberdade feminina. Mas nós vemos esse conceito. E como mesmo a própria Igreja ajudou a escravizar a mulher, ao invés de a libertar. Porque em todas as circunstâncias a mulher era um objeto, ia para a casa do marido e, portanto, estava ali para o servir. Nem direito tinha a trabalhar. É ou não é verdade? Fora de casa, que não trabalhava muito. Em casa isso não é trabalho. Ai, não. Então, hoje em dia, então, com a internet e tudo, e com os robôs, com a Bimbi, com isto, com aquilo é sempre a andar, não é? Ainda sobra tempo, agora é mais tempo ao telemóvel do que de volta dos tachos e da roupa. Estou a brincar. Ora bem, naturalmente que o trabalho de casa é um trabalho muito pesado, sem dúvida nenhuma. Mas deixo já aqui um conselho para as senhoras, para as jovens. Nunca aceitem ir viver com alguém e percam a vossa liberdade. Trabalhar, ganhar o vosso salário, porque, como se diz, muito correntemente, nós não sabemos o dia da manhã. E é por isso que os jovens e as jovens têm que aprender desde cedo que é importante estudar para poderem estar na vida profissional com recursos e condições para concorrerem a par com os homens e terem os mesmos direitos e alcançar os mesmos patamares salariais e por aí adiante. É um conselho que aqui fica. Porque, como diz o adágio popular e muito bem, nós não sabemos o dia da manhã. Então, faz parte do princípio da liberdade das jovens. Às vezes vou a qualquer lado, a Maria Júlia diz, olha, faz-me isto, vai comprar aquilo, vai comprar aquilo outro. Sim, senhor. Chego lá, compro. Olha, esta caixa aqui, este comprimido, ou este... O que eu vou contar não foi na farmácia. Não é a caixa, o comprimido é o mesmo, mas a caixa é diferente. Sai, espera aí. Se é diferente, eu vou telefonar no instante à minha esposa para olha, o comprimido é a mesma caixa, que é diferente. O que é que tu achas? Levo? Traz, sim, senhor. Pronto. Ponha, faz favor. Paga e põe no final. Olha, menina, eu vou-lhe dar um conselho. Conselho de amigo, vou-lhe dar um conselho. Se namora, é mais jovem, se namora, a senhora põe o seu namorado à prova. Dê-lhe as ordens. Se ele não cumprir tudo direitinho, põe-o a andar. Não serve. Um dia eu estava a dizer isto, diz ela assim, olha, infelizmente esse conselho já veio tarde. Então, mas é um conselho que eu dei. Às jovens, nós devemos amar muito com o coração, mas não podemos pôr a razão de parte. Muito tino. Isto parece uma brincadeira, mas querem os senhores saber, isto é público, querem saber que há muitos jovens que namoram e
infelizmente, as meninas começam a ser maltratadas, logo ainda nem sequer pensam em casar. Nem sequer pensam em casar. Portanto, é uma questão de princípio, de direito e de autoestima. Fica aqui este conselho. Muito bem. Então, assim as famílias como as raças degenerar-se-iam por não se entrecruzarem, por não se enxertarem umas nas outras. Essa é uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto do progresso físico. Então, é este intercâmbio que vamos entre raças, entre culturas, ao contrário daquilo que parece, de quem não aceita o processo evolutivo entre as criaturas, porque tudo está em conformidade com os planos traçados por Deus. E, portanto, este aparente desapego é, sobretudo, um exercício de aprimoramento espiritual. O respeito pelo próximo, pelo semelhante, que deve traduzir, de facto, o esforço que cada um empreende em favor de si mesmo. Isto é, do seu progresso moral e espiritual. Então, todos devemos ter isso em linha de conta e procurar interpretar nas palavras de Jesus o sentido espiritual que ele pretendia introduzir e fazer chegar aos seus interlocutores. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos entendê-las melhor, mostrando serem verdadeiros os laços de afeição entre espíritos e não os do corpo. Que estes laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo físico. Fortalecem-se até na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força aspiram as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Portanto, nós, como disse há pouco, estamos ligados. Estamos, lá numa linguagem informática que agora está na moda, que estamos em rede uns com os outros. Todos. Os nossos afetos e os nossos desafetos. E porquê os nossos desafetos? Porque são irmãos nossos que temporariamente nos desentendemos com eles. Mas vamos ter que chegar à conversa com eles, senão é aqui, é do outro lado. Ninguém fica para trás, como é costume dizer sempre. Portanto, porquê? Porque é o nosso próprio espírito, é a nossa própria consciência que reclama o direito à reparação. Então, nós, enquanto estamos no corpo físico, e por influência cultural, histórica, nós podemos ter determinado tipo de ações que julgamos justas, face às leis humanas, mas são uma violação das leis naturais. Quando chegamos à espiritualidade e temos que fazer o balanço das nossas vidas, aquilo que na Terra nos pareceu correto, a atitude que tomamos, nem sempre tem correspondência espiritual. E a nossa consciência ressente-se. Então, nós não vamos a uma tribuna, não vamos a um tribunal para prestar contas a alguém que está lá sentado no papel de juiz. Não. Nós vamos fazer o balanço de acordo com a nossa consciência. E porquê? Segundo as palavras de Jesus, sois deuses. Quer dizer que Deus está em nós. Essa força mental que somos cada um de nós é a presença de Deus em nós. Então, todos esses atributos estão em, como é que é dizer, é primitivo, é básico dentro de nós. E, portanto, é ali que eles fazem morada, e nesse período de tempo em que nós nos propomos a programar uma nova reencarnação,
nós vamos fazer o balanço daquilo que foi a nossa vida. E a nossa consciência, livre das influências culturais, históricas do país onde vivemos, vai dizer se a nossa ação foi correta ou não foi. Quer dizer, é a consciência, pelo desejo íncito de paz, que é impulsionada, é como se fosse uma mola que a empurra para fazer essa avaliação. E o sentido de justiça face aos valores morais não nos deixa ficar mal. Antes, pelo contrário, reclama o direito à reparação. Então, se eu estou na vida física e estou sujeito a uma série de vicissitudes e por questões culturais, históricas, religiosas muitas das vezes, eu atribuo até a Deus a responsabilidade dos problemas porque eu estou a passar. Não, não. É nesse processo, antes do reencarno, em que eu faço essa avaliação e reclamo o direito à reparação. Porquê? Porque eu entendo que aquele problema que eu levantei a determinada pessoa ou em determinadas circunstâncias não estão em conformidade com esses princípios e a minha consciência reclama o direito à reparação. Enquanto eu não souber agir em conformidade com as leis de Deus, da humildade, da caridade em geral, né? Da tolerância, da paciência, do perdão, a minha consciência não está em paz. E sou eu que reclamo o direito à reparação. Ora, então, quais são os passos nesse processo? Primeiro, o reconhecimento, depois o arrependimento, depois a reparação. Então, eu posso até, a pessoa a quem eu prejudiquei, ela perdoou-me, absolutamente, perdoou-me. Mas esta ou aquela pessoa, representam as leis divinas, representam Deus. Ora, eu ao ferir esta pessoa, eu feri as leis de Deus. E automaticamente a minha consciência registra o facto. Mesmo que ela me perdoe, eu não me ilibei da responsabilidade do mal que fiz. Está certo? Isto é válido, por exemplo, para melhor compreendermos o processo, que no conceito terreno, eu sou o senhor da minha vida. Não é bem assim. Sou responsável pela minha vida. Porque se eu me suicidar, é um problema que me diz respeito diretamente, ninguém tem nada a ver com o assunto. A vida é minha. Mas se eu me suicidar, eu vou ter que responder perante a minha própria consciência, porque é onde estão inscritas as leis de Deus, é na minha consciência, que eu prevariquei essas leis e que, portanto, eu tenho que saber agir com bom senso e com equilíbrio, respeitando a própria vida. E aquilo que aparentemente me parecem vicissitudes, experiências difíceis, provas e resgate porque passam na Terra, são da minha responsabilidade. A não ser que nós saibamos de alguma circunstância que as tenha provocado de momento. Mas são da minha responsabilidade exatamente por esse mecanismo de preparação da nova reencarnação a que todos nós estamos sujeitos. Estamos a compreender o processo? Muito bem. Então, à medida que nós damos conta das dificuldades que as circunstâncias da vida nos levantam, para merecermos estarmos em condições do mérito, porque as leis de Deus não são fatalistas. Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Então é porque eu ainda não estou à altura dessa misericórdia, de superar essas dificuldades. Ora, e é essa análise que eu tenho que fazer. Eu sou egoísta, sou orgulhoso, e agora aqui desdobram-se noutras limitações, é esse balanço que nós temos que fazer. E aquilo que eu reconhecer necessário fazer, tenho que me empenhar para fazer. E é assim que se conquista os méritos espirituais. Eu recordo, já aqui dissemos várias vezes, isso é público, vem nas obras, num determinado grupo espírita no Brasil,
aquele que era um dos membros integrantes desse grupo, que era uma excelente pessoa, era um operário numa empresa fabril e, portanto, um dia ficou sem um dedo. Fez um mindinho, sem indicador, as pessoas ficaram lá nas máquinas, nas máquinas, traçou-lhe um dedo. E eles ficaram chocados. E um dia perguntaram lá aos benfeitores do trabalho: então, fulano, que é, de facto, dentre nós, é o melhor de todos, e ele havia de passar por uma experiência destas? E os benfeitores disseram: sim, era o que lhe restava, porque o compromisso inicial, a prova inicial, o resgate, era cortar o braço. Mas como ele já fez tantos progressos, ele conseguiu reduzir esse resgate para um dedo só. Ora, significa esta abordagem que as leis de Deus não são fatalistas. Ora, ao invés de reclamarmos com Deus, ou com quer que seja, das vicissitudes porque passamos na Terra, as experiências, que são, em boa verdade, lições que nós devemos aprender para o nosso aprimoramento. Então, elas são o desafio para as nossas capacidades de compreensão, de reparação, de aprimoramento e por aí adiante. E à medida que isso for acontecendo, lá em cima o contabilista que está lá, os nossos tutelares espirituais, assim: olha, ele está melhor. Está, sim senhor, a coisa está de facto melhor. Então risca aqui: dívida saldada. Pronto, já não vai passar por aqui. E esta ele ainda está a tremer um bocadinho, deixa ir mais um pouco à frente. E depois logo vemos como é que a coisa passa. Então, quer dizer, isto, eu estou enfim, aqui a utilizar o humor para aliviar o ambiente, mas é o que se passa, porque depois tudo aquilo está programado e quando o nosso responsável direto não tem competências para isso, ele apela para mais alto. E casos há em que, de facto, aquelas provas que estavam destinadas, mas face agora, ou verificando-se que a criatura está melhor, então já não faz sentido. Está certo? Então é este o mecanismo da misericórdia das leis divinas. Não há fatalismo. Muito bem. Verdade consoladora, da qual aqui já vimos. Então, pronto, terminou aqui o nosso trabalho. Exatamente. Portanto, nós vemos aqui logo nestes itens que, afinal, esta linguagem, e reparem que ao dizer isto, Pedro, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixámos e seguimos-te. Depois de ouvir Jesus dizer aquilo, disse assim: olha, toma nota, que nós deixamos a família e deixamos tudo para trás. Quer dizer, não tinham um alcance espiritual para compreender aquilo que Jesus dizia. E mais adiante, reparem que há ainda outro que lhe diz assim: eu vou, mas primeiro deixa-me tratar aqui dos negócios todos, deixar aqui tudo certinho para quando eu vier ter as coisas encaminhadas. Ora, isto significa: quem quer que, tendo posto mão na charrua e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ora, significa que, de facto, conscientes da necessidade evolutiva, se nós, digamos que, assimilarmos a nossa essência espiritual e os fins, o destino a que estamos votados, então o que é que eu preciso para atingir essas metas? Esse trabalho tem que ser realizado. Ora, em boa verdade, nós temos que estar focados nesse objetivo e disciplinados. Porquê? Porque aquele, de facto, que olha sempre para trás, no fundo, vai ficando com saudades da vida que tinha. Não consegue aceitar e integrar-se e deixar-se envolver pelo espírito de conquista a que se submeteu. E, portanto, é sempre um vai e vem. Quando nós estamos na espiritualidade antes de reencarnar, todos nós nos comprometemos, aquilo é sagradinho. Juramos de que vamos ser, de facto,
vamos cumprir integralmente os compromissos a que nos submetemos, de tal sorte que às vezes julgamos curtos, pequenos, os compromissos que trazemos e dizemos aos benfeitores, não, olha, deixe-me acrescentar mais aqui um ou dois ou três, que eu aguento bem. E eles têm que dizer, não faça isso. Você vai aos bocadinhos, um pouco de cada vez, que é mais seguro do que estar a levar um peso acrescido e a pessoa cai em desespero e ainda, em muitas circunstâncias, acarreta acrescidos problemas para as reencarnações posteriores. Portanto, nós temos que ter essa consciência de que estamos na vida para evoluir. Isso é incontornável, inevitável, irrevogável. Foi assim que Deus quis e agora? Deus quis assim, eu vou fazer estas leis, vou criar este espírito, assim, e eles vão ser felizes. É esse o nosso destino. Alguma dúvida que tenha ficado do trabalho? Para a semana pode-se trazer um questionário. Todos saberão responder. Muito bem. Então, vamos pedir licença para encerrar o nosso trabalho. Então, vamos nos unir em torno da figura de Jesus. Deixando fluir as nossas forças energéticas e vibratórias. E unimos-nos como que um feixe de varas que se projeta para o espaço, a fim de nos integrarmos com as forças superiores da vida e, intercambiando, recebemos as bênçãos dos céus. Pai de infinita misericórdia, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da vida, pelo momento de reflexão que nos foi permitido nesta manhã, no trabalho, em torno do trabalho do Evangelho, tendo as palavras de Jesus como ponto de reflexão e de estudo, a fim de podermos assimilar, compreender o quanto nos é devido, diante das leis da vida, para a ascensão espiritual que desejamos. Não nos falta o teu apoio, Senhor, porque tudo quanto temos realizado no tempo, ao longo das reencarnações sucessivas, a tua presença tem sido indispensável e importante para podermos consolidar virtudes, superando as limitações morais. Queremos te pedir, Senhor, por todos quantos se entregam à prática do bem, por amor ao bem, independentemente das suas opções políticas, sociais, religiosas, são mensageiros teus que na terra procuram suavizar as dores alheias, acolhendo nos seus braços filhos necessitados de outros corações, mitigando a fome aqui e acolá, agasalhando os nus, escolarizando os ignorantes, mas vivenciando o teu Evangelho com exemplos de humildade e desprendimento, para que a tua luz desabroche nos corações necessitados. Mestre querido, são muitos aqueles que retornam à espiritualidade em conflito, em desespero, por não compreenderem as circunstâncias em que se encontram. Mestre amado, que a tua paz e o teu amor
envolvam toda a humanidade, a fim de podermos desfrutar do ambiente de harmonia, das vibrações superiores, para que se acalme entre nós o espírito de violência, de agressividade, de egoísmo e de orgulho que pululam aqui e acolá, desenvolvendo sentimentos nefastos para os interesses de cada um e da coletividade em geral. Mestre querido, pedimos licença para o encerramento do trabalho da manhã, agradecendo-vos, Senhor, tudo quanto nos foi facultado. Muito obrigado.